Imagine que você está parado diante de um trilho de trem. O ar está pesado. O som metálico das rodas ecoa ao longe. Você olha para frente e percebe algo estranho. 5 pessoas estão amarradas ao trilho. Elas não conseguem se mover, não conseguem escapar. E então você escuta o barulho. Um bonde vem em alta velocidade. Não há tempo suficiente para soltá-las. Você olha ao lado e percebe uma alavanca. Se puxá-la, o bonde mudará de trilho. Mas há um problema. No outro trilho existe apenas uma pessoa. Se você não fizer nada, 5 pessoas morrerão. Se puxar a alavanca, uma pessoa morrerá. Agora a pergunta que parece simples, mas destrói qualquer certeza moral. Você puxaria a alavanca? Esse é o famoso dilema do bonde, um dos experimentos mentais mais perturbadores da filosofia moderna. Um cenário imaginário que parece simples, mas que revela algo profundo sobre a natureza humana. Não é apenas uma pergunta filosófica, é uma janela para dentro da mente. Porque quando pensamos nessa situação, algo curioso acontece. Nosso cérebro entra em conflito consigo mesmo. Uma parte de nós pensa matematicamente. 5 vidas são mais do que uma. Outra parte reage de forma visceral. Escolher matar alguém, mesmo para salvar outros, parece profundamente errado. E nesse conflito nasce uma pergunta muito mais profunda do que simplesmente o que você faria. A pergunta real é: quem você se torna quando precisa escolher entre 2 tragédias? Durante séculos, filósofos, psicólogos e cientistas tentaram entender como os seres humanos tomam decisões morais. Mas poucas perguntas foram tão reveladoras quanto essa. O dilema do bonde não é apenas um teste de lógica, ele é um espelho da consciência humana. E quando os cientistas começaram a estudar como pessoas reais respondem a esse dilema, descobriram algo inquietante. A maioria das pessoas diz que puxaria a alavanca. Salvar 5 vidas parece moralmente justificável. Mas quando o experimento muda apenas um pequeno detalhe, as respostas mudam completamente. Imagine agora uma versão diferente da mesma situação. Você não está diante de uma alavanca. Você está numa ponte. Abaixo da ponte está o trilho. O bonde vem na mesma velocidade. As mesmas 5 pessoas estão presas, mas ao seu lado existe um homem muito grande. Os cientistas dizem que se você empurrar esse homem da ponte, o corpo dele cairá nos trilhos e o impacto será suficiente para parar o bonde. As 5 pessoas sobreviverão, mas o homem morrerá. A matemática é exatamente a mesma. Uma vida em troca de 5. Mas algo muda dentro da mente humana. Quando pesquisadores apresentam essa versão, a maioria das pessoas responde de forma completamente diferente. Quase ninguém empurra o homem. A pergunta então se torna ainda mais perturbadora. Por que puxar uma alavanca parece aceitável, mas empurrar alguém com as próprias mãos parece monstruoso? A diferença entre essas 2 decisões não está nos números, está na forma como o cérebro humano percebe responsabilidade. Esse pequeno detalhe revela algo profundo sobre a nossa moralidade. Durante muito tempo, filósofos acreditavam que decisões morais eram produto da razão, que avaliávamos situações com lógica e chegávamos a conclusões racionais. Mas nas últimas décadas, a neurociência começou a mostrar algo diferente. Decisões morais não nascem apenas da lógica, elas nascem de um conflito entre emoção e cálculo. Em um lado do cérebro, áreas responsáveis pela empatia e aversão à violência entram em alerta. Em outro lado, regiões ligadas ao raciocínio lógico tentam resolver o problema matematicamente. O resultado é um verdadeiro campo de batalha dentro da mente. O dilema do bonde se tornou tão importante que passou a ser usado em pesquisas de psicologia, filosofia, neurociência e até mesmo inteligência artificial. Sim, até máquinas precisam enfrentar esse dilema. Hoje, engenheiros que desenvolvem carros autônomos precisam lidar com versões modernas dessa pergunta. Se um acidente for inevitável, o carro deve proteger o passageiro ou os pedestres. Salvar muitos ou salvar quem está dentro do veículo?
De repente, aquilo que começou como um experimento filosófico imaginário se tornou um problema real da tecnologia moderna. Mas antes de chegar a essas aplicações, precisamos entender de onde veio essa pergunta. O dilema do bonde surgiu na década de 1960, quando a filósofa britânica Philippa Foot tentou investigar um dos problemas mais antigos da ética: a diferença entre matar e deixar morrer. Foot queria entender por que a moral humana trata essas duas coisas de maneira diferente. Se alguém causa diretamente a morte de outra pessoa, consideramos isso assassinato. Mas se alguém poderia salvar uma pessoa e escolhe não agir, muitas vezes tratamos isso como algo moralmente menos grave. Essa distinção parece intuitiva, mas quando analisada profundamente, ela começa a revelar contradições. O dilema do bonde nasceu exatamente dessa investigação. Ele foi desenhado para nos colocar em situações onde qualquer decisão envolve uma perda irreversível. E quando enfrentamos esse tipo de dilema, algo curioso acontece. Nossa identidade moral aparece. Não a identidade que mostramos para os outros, mas a identidade que emerge quando não existe escolha perfeita. Filósofos como Immanuel Kant, John Stuart Mill e Aristóteles já debateram ideias semelhantes antes desse experimento existir. Kant acreditava que certas ações são moralmente proibidas, independentemente das consequências. Para ele, usar uma pessoa como meio para salvar outras seria sempre errado. Mill, por outro lado, defendia uma visão utilitarista. Para o utilitarismo, a moralidade de uma ação depende de suas consequências. Se uma ação produz mais bem-estar geral, ela pode ser considerada moralmente correta. O dilema do bonde coloca essas duas visões em conflito direto. Salvar 5 vidas parece utilitarista, mas sacrificar alguém deliberadamente parece violar princípios morais fundamentais. Esse conflito continua até hoje, e talvez o mais perturbador seja perceber que não existe uma resposta universalmente aceita, mesmo entre filósofos, mesmo entre cientistas, mesmo entre pessoas profundamente morais. Mas o aspecto mais fascinante desse dilema não está apenas nas respostas, está nas diferenças entre as pessoas. Quando pesquisadores começaram a estudar as respostas em grande escala, descobriram padrões surpreendentes. Algumas pessoas tomam decisões mais utilitaristas. Outras seguem princípios morais rígidos. Algumas mudam de opinião dependendo da forma como a pergunta é feita. Outras permanecem firmes, independentemente do cenário. Essas diferenças revelam algo profundo sobre personalidade, cultura e até estrutura cerebral. E talvez a pergunta mais inquietante de todas seja esta: se você realmente estivesse diante daquele trilho, você confiaria na decisão que tomou na sua cabeça agora? Ou o peso da situação mudaria tudo? O dilema do bonde não existe apenas para nos dar respostas. Ele existe para nos lembrar de algo desconfortável. A moralidade humana não é simples. Ela é um campo de tensão entre razão, emoção, instinto e cultura. E quando essas forças entram em conflito, percebemos que dentro de cada ser humano existe algo muito mais complexo do que imaginamos. Vamos explorar o que a ciência descobriu quando começou a estudar esse dilema em laboratório. Vamos ver como o cérebro reage quando precisa tomar decisões impossíveis. E vamos descobrir por que algumas pessoas tomam decisões que parecem frias, enquanto outras seguem impulsos emocionais intensos. Porque, no fundo, o dilema do bonde não é apenas uma pergunta sobre trilhos e trens. É uma pergunta sobre a própria natureza humana. E quando olhamos para ela com atenção suficiente, começamos a perceber que talvez o verdadeiro experimento não esteja acontecendo no trilho, mas dentro da mente de cada um de nós. Depois que o dilema do bonde foi apresentado pela primeira vez, muitos filósofos acreditavam que permaneceria apenas como uma curiosidade intelectual, um exercício de pensamento, interessante para debates em salas de aula, mas distante da realidade. Mas no início dos anos 2000, algo mudou. Cientistas começaram a fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar qual resposta é correta, eles começaram a perguntar algo muito mais intrigante. O que acontece dentro do cérebro quando alguém tenta responder a essa pergunta? Essa mudança transformou completamente o estudo da moralidade humana. Porque, pela primeira vez, pesquisadores começaram a observar decisões morais não apenas como ideias filosóficas, mas como processos biológicos acontecendo dentro do cérebro.
Um dos pesquisadores mais importantes nessa área foi o psicólogo e neurocientista Joshua Greene, da Universidade de Harvard. Greene queria descobrir se existia uma diferença neurológica entre as duas versões do dilema do bonde. Lembra das duas situações? Na primeira versão, você puxa uma alavanca. Na segunda versão, você precisa empurrar um homem da ponte. A lógica é a mesma, mas a reação das pessoas é completamente diferente. Greene decidiu colocar voluntários dentro de um aparelho de ressonância magnética funcional, um equipamento capaz de observar quais regiões do cérebro são ativadas durante determinadas decisões. Enquanto os participantes pensavam nos dilemas morais, os cientistas observavam seus cérebros em tempo real. O que eles descobriram foi surpreendente. Quando as pessoas consideravam a versão da alavanca, áreas do cérebro associadas ao raciocínio lógico se tornavam mais ativas. Regiões ligadas ao cálculo e à análise racional começavam a trabalhar. Mas quando a situação envolvia empurrar uma pessoa da ponte, algo completamente diferente acontecia. Áreas relacionadas à emoção, empatia e aversão à violência eram ativadas de forma intensa. Era como se duas partes da mente entrassem em conflito. Uma parte dizia, salvar 5 vidas é a escolha racional. A outra parte dizia, empurrar alguém com as próprias mãos é moralmente errado. Esse conflito revelou algo profundo sobre a moralidade humana. Durante séculos, muitos filósofos acreditavam que decisões morais eram principalmente racionais. Mas os estudos de Greene sugerem algo diferente. Moralidade é em grande parte emocional. Nossa primeira reação diante de um dilema moral não nasce da lógica. Ela nasce de um sentimento, um impulso, uma intuição. Depois disso, a razão entra em cena para justificar a decisão que já foi tomada. Isso significa que muitas vezes não pensamos primeiro e sentimos depois. Sentimos primeiro e pensamos depois. Esse fenômeno ficou conhecido como o modelo dual da moralidade. Segundo essa teoria, nossas decisões morais surgem da interação entre 2 sistemas mentais. O primeiro é rápido, automático e emocional. O segundo é lento, deliberado e racional. O primeiro sistema reage imediatamente, o segundo tenta analisar a situação. O dilema do bonde coloca esses 2 sistemas em confronto direto, e o resultado desse conflito varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas seguem mais a lógica utilitarista, outras seguem princípios morais intuitivos. Mas talvez a descoberta mais curiosa seja que o contexto muda tudo. Pequenos detalhes podem alterar completamente as respostas. Por exemplo, quando a pessoa precisa agir diretamente para causar a morte de alguém, a rejeição moral aumenta drasticamente. Mas quando a morte acontece de forma indireta, através de uma alavanca ou mecanismo distante, as pessoas se sentem menos responsáveis. Essa diferença revela algo fundamental sobre como o cérebro humano percebe causalidade moral. Não julgamos apenas o resultado de uma ação, julgamos como ela acontece. Empurrar alguém parece brutal, puxar uma alavanca parece distante, mesmo que o resultado seja exatamente o mesmo. Esse tipo de raciocínio revela uma característica importante da moralidade humana. Ela não é puramente lógica, ela é profundamente psicológica. Outro aspecto fascinante do dilema do bonde aparece quando pesquisadores analisam diferenças individuais. Nem todo mundo responde da mesma forma. Algumas pessoas demonstram maior tendência a tomar decisões utilitaristas. Essas pessoas estão mais dispostas a sacrificar uma vida para salvar várias. Outras seguem princípios morais rígidos. Para elas, causar a morte de alguém diretamente é sempre errado, independentemente do número de vidas envolvidas. Mas existe um grupo que chamou muito a atenção dos cientistas. Pessoas com certos traços de personalidade, especialmente aquelas com menor sensibilidade emocional, tendem a tomar decisões utilitaristas com mais frequência. Em alguns estudos, indivíduos com traços psicopáticos demonstraram maior disposição para empurrar o homem da ponte. Isso não significa que utilitarismo seja psicopatia, mas sugere que empatia emocional influencia fortemente decisões morais. Quando sentimos a dor potencial de alguém de forma intensa, nossa aversão a causar dano aumenta. Mas quando essa emoção é reduzida, o raciocínio lógico ganha mais espaço. Esse equilíbrio entre emoção e lógica é uma das características mais intrigantes da mente humana.
e ele revela algo importante sobre a natureza do julgamento moral. Decisões morais não são apenas sobre certo e errado, elas são sobre como nos sentimos em relação ao sofrimento dos outros. Esse tema também aparece em estudos sobre diferenças culturais. Pesquisadores descobriram que respostas ao dilema do bonde variam entre países. Em algumas culturas, decisões utilitaristas são mais comuns. Em outras, princípios morais absolutos têm maior peso. Essas diferenças sugerem que a moralidade humana é influenciada não apenas por biologia, mas também por valores culturais. Religião, educação, história e normas sociais moldam a forma como interpretamos dilemas éticos. Mas talvez a pergunta mais interessante seja: por que esse experimento mental continua fascinando tantas pessoas? A resposta pode estar no fato de que o dilema do bonde revela algo profundo sobre a condição humana. Ele nos força a encarar uma realidade desconfortável. Às vezes, o mundo apresenta situações onde não existe escolha perfeita. Em muitos dilemas da vida real, qualquer decisão envolve algum tipo de perda. Médicos enfrentam situações assim. Líderes políticos enfrentam situações assim. Soldados enfrentam situações assim. Em momentos extremos, decisões precisam ser tomadas, mesmo quando todas as opções são dolorosas. O dilema do bonde funciona como uma metáfora para esses momentos. Ele nos lembra que moralidade não é apenas um conjunto de regras simples. Ela é uma tentativa constante de navegar por um mundo complexo, onde valores entram em conflito. Filósofos como Aristóteles acreditavam que virtude moral não está em seguir regras cegamente, ela está em desenvolver sabedoria prática, a capacidade de julgar situações difíceis com equilíbrio e responsabilidade. Essa ideia continua relevante até hoje, porque, no fundo, o dilema do bonde não existe para nos dar respostas definitivas. Ele existe para revelar as tensões dentro da moralidade humana. Tensões entre emoção e razão, entre princípios e consequências, entre empatia e cálculo. E quando olhamos para esse dilema com honestidade, percebemos algo curioso. Talvez o objetivo não seja encontrar a resposta perfeita, talvez o objetivo seja entender melhor quem somos quando enfrentamos escolhas impossíveis. Pesquisadores começaram a usar versões do dilema do bonde em situações cada vez mais realistas. Realidade virtual, simulações imersivas, experimentos sociais. E quando as pessoas são colocadas em cenários mais próximos da realidade, algo surpreendente acontece. As respostas começam a mudar. Porque imaginar um dilema moral é uma coisa, mas sentir o peso real de uma decisão é algo completamente diferente. E é nesse momento que começamos a descobrir algo ainda mais profundo sobre a natureza da mente humana. Durante muito tempo, o dilema do bonde permaneceu apenas como um experimento imaginário, um exercício mental usado por filósofos para testar ideias sobre moralidade. Mas no século XXI, algo inesperado aconteceu. O mundo começou a criar tecnologias que realmente precisam enfrentar esse tipo de decisão. De repente, aquilo que parecia apenas uma pergunta filosófica se transformou em um problema concreto da vida moderna. Um dos exemplos mais famosos surge no desenvolvimento de carros autônomos. Esses veículos são programados para tomar decisões em situações de emergência. E, às vezes, em um cenário extremo, o software precisa escolher entre duas tragédias. Imagine um carro autônomo dirigindo por uma estrada. De repente, um grupo de pedestres atravessa inesperadamente. O carro pode continuar em linha reta e atropelar várias pessoas, ou pode desviar bruscamente, colidindo contra um obstáculo e colocando em risco o passageiro dentro do veículo. Essa situação, embora rara, é exatamente uma versão moderna do dilema do bonde. A pergunta agora não é apenas filosófica, ela se tornou uma questão de engenharia. Quem deve ser protegido? O passageiro? Os pedestres? O maior número de pessoas? Ou ninguém deve ser deliberadamente sacrificado? Pesquisadores criaram até mesmo um grande estudo internacional chamado The Moral Machine, coordenado pelo MIT.
Nesse experimento online, milhões de pessoas ao redor do mundo foram convidadas a responder versões digitais do dilema do bonde envolvendo carros autônomos. Os resultados foram fascinantes. Pessoas de diferentes culturas tomaram decisões diferentes. Em alguns países, as pessoas tendiam a proteger o maior número de vidas. Em outros, havia maior tendência a proteger passageiros ou grupos específicos. Essas diferenças mostraram algo profundo. Mesmo em um mundo globalizado, nossas intuições morais ainda são moldadas por cultura, valores e história. Mas o dilema não aparece apenas na tecnologia, ele também aparece em situações reais enfrentadas por seres humanos. Considere, por exemplo, o trabalho de médicos em unidades de terapia intensiva. Em situações de recursos limitados, decisões difíceis precisam ser tomadas. Quem recebe o único leito disponível? Quem recebe o último respirador? Durante crises sanitárias como pandemias, essas perguntas deixam de ser hipotéticas, elas se tornam escolhas reais. E nessas situações, profissionais de saúde enfrentam versões muito concretas do dilema do bonde. Salvar alguns significa não salvar outros. Essas decisões são profundamente dolorosas, mas elas mostram que dilemas morais não pertencem apenas à filosofia. Eles fazem parte da realidade humana. Outro campo onde esse dilema aparece é o militar. Líderes e comandantes frequentemente enfrentam decisões onde qualquer escolha envolve risco de vidas humanas. Uma estratégia militar pode salvar milhares de pessoas no longo prazo, mas causar perdas imediatas. Esse tipo de decisão foi discutido intensamente após eventos históricos como a Segunda Guerra Mundial. Algumas decisões foram justificadas como necessárias para encerrar conflitos. Outras foram condenadas como moralmente indefensáveis. Mais uma vez, a humanidade se deparou com a mesma pergunta central. Os fins podem justificar os meios? Essa pergunta acompanha a história da ética há séculos, e ela continua sem uma resposta simples. O filósofo alemão Immanuel Kant acreditava que algumas ações são moralmente proibidas, independentemente das consequências. Para Kant, cada pessoa possui dignidade moral absoluta. Usar alguém como meio para atingir um objetivo seria sempre errado. Já pensadores utilitaristas como Jeremy Bentham e John Stuart Mill argumentavam que a moralidade deve ser avaliada com base nas consequências. Se uma ação produz mais bem-estar geral, ela pode ser considerada moralmente justificável. O dilema do bonde coloca essas duas visões em conflito direto. E talvez seja por isso que ele continua sendo discutido até hoje. Porque ele revela que a moralidade humana não é simples. Ela é um equilíbrio delicado entre princípios e consequências, entre empatia e cálculo, entre valores e resultados. Mas existe outro aspecto ainda mais interessante nesse dilema. Algo que diz respeito não apenas à filosofia, mas também à psicologia humana. Pesquisadores descobriram que a forma como percebemos responsabilidade muda dependendo do nosso papel na situação. Quando somos espectadores, julgamos decisões morais de forma diferente. Mas quando somos os responsáveis pela ação, a carga emocional aumenta dramaticamente. Isso significa que imaginar um dilema moral é muito diferente de vivê-lo. E foi exatamente isso que alguns pesquisadores decidiram testar. Em estudos utilizando realidade virtual, participantes foram colocados em simulações do dilema do bonde. Usando óculos de realidade virtual, as pessoas podiam ver o trilho, o bonde se aproximando e as vítimas em perigo. A experiência era muito mais intensa do que apenas imaginar a situação. Os resultados foram surpreendentes. Muitas pessoas que afirmavam que puxariam a alavanca em uma pergunta teórica hesitavam ou mudavam de decisão quando estavam dentro da simulação. A proximidade emocional alterava completamente a percepção do dilema. Isso revelou algo importante sobre a mente humana. Nossa moralidade não é apenas um conjunto de ideias abstratas. Ela está profundamente conectada às nossas emoções e percepções sensoriais.
Quanto mais real uma situação parece, mais forte se torna a reação emocional. Esse fenômeno ajuda a explicar por que decisões morais são tão difíceis na vida real. Quando enfrentamos dilemas verdadeiros, não estamos apenas pensando, estamos sentindo, e essas emoções influenciam profundamente nossas escolhas. Mas talvez a reflexão mais profunda do dilema do bonde esteja em algo ainda mais fundamental. Ele nos obriga a encarar uma realidade desconfortável. Às vezes, não existe solução perfeita. Existem apenas escolhas imperfeitas. Essa ideia aparece também em muitas tradições filosóficas. Os filósofos estoicos, por exemplo, acreditavam que a vida frequentemente nos coloca diante de situações difíceis, situações onde não temos controle total sobre os resultados. Para os estoicos, a verdadeira virtude não está em controlar tudo. Ela está em agir da melhor maneira possível dentro das circunstâncias. Fazer o que é correto com base na razão e na integridade pessoal, mesmo quando o resultado final não é ideal. Essa perspectiva oferece uma forma interessante de olhar para o dilema do bonde. Talvez o objetivo não seja encontrar a resposta perfeita. Talvez o objetivo seja compreender melhor os valores que orientam nossas decisões. Porque, no fim das contas, o dilema não revela apenas quem vive e quem morre. Ele revela quem nós somos quando precisamos escolher. E essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Quando somos confrontados com decisões difíceis, que tipo de pessoa queremos ser? Depois de ouvir todas essas versões do dilema do bonde, talvez você ainda esteja tentando decidir qual seria a escolha correta: puxar a alavanca ou não puxar, empurrar o homem ou recusar-se a fazê-lo. Mas talvez exista algo ainda mais importante do que encontrar a resposta perfeita. Talvez o verdadeiro valor desse experimento esteja em algo muito mais profundo. Ele nos obriga a olhar para dentro. Porque quando pensamos nesse dilema, algo curioso acontece. Nós começamos a perceber que a moralidade humana não é um conjunto simples de regras. Ela é um território complexo. Um lugar onde emoção, razão, empatia e instinto entram em conflito. O dilema do bonde revela que dentro de cada ser humano existe uma espécie de tribunal interno, um lugar onde julgamos nossas próprias decisões. E esse tribunal não é governado apenas pela lógica. Ele também é influenciado por sentimentos, experiências de vida e valores pessoais. Talvez por isso esse experimento continue sendo discutido mais de 50 anos depois de sua criação, porque ele toca em algo fundamental da condição humana: a dificuldade de escolher quando todas as opções parecem imperfeitas. Em muitos momentos da vida real, não existem escolhas totalmente boas. Existem apenas decisões que tentam reduzir danos. Líderes precisam tomar decisões difíceis, médicos precisam fazer escolhas difíceis, pais precisam fazer escolhas difíceis. E em todas essas situações surge a mesma pergunta que aparece no trilho do bonde: qual é a responsabilidade moral de quem decide? Durante séculos, filósofos tentaram responder essa pergunta. Alguns acreditavam que princípios morais devem ser absolutos. Outros acreditavam que o bem maior deve sempre ser buscado. Mas talvez a resposta mais honesta seja admitir que a moralidade humana é imperfeita. Ela evolui, ela se adapta, ela tenta equilibrar compaixão e razão. O dilema do bonde nos lembra que não somos máquinas calculadoras, somos seres humanos. Seres humanos sentem, seres humanos hesitam, seres humanos carregam o peso de suas escolhas. E talvez seja exatamente isso que torna a moralidade humana tão complexa, porque nossas decisões não são apenas números, elas envolvem vidas, histórias, consequências irreversíveis. Pesquisadores começaram a usar versões do dilema do bonde em situações cada vez mais realistas. Realidade virtual.
simulações imersivas, experimentos sociais. E quando as pessoas são colocadas em cenários mais próximos da realidade, algo surpreendente acontece. As respostas começam a mudar. Porque imaginar um dilema moral é uma coisa, mas sentir o peso real de uma decisão é algo completamente diferente. E é nesse momento que começamos a descobrir algo ainda mais profundo sobre a natureza da mente humana. Durante muito tempo, o dilema do bonde permaneceu apenas como um experimento imaginário, um exercício mental usado por filósofos para testar ideias sobre moralidade. Mas no século XXI, algo inesperado aconteceu. O mundo começou a criar tecnologias que realmente precisam enfrentar esse tipo de decisão. De repente, aquilo que parecia apenas uma pergunta filosófica se transformou em um problema concreto da vida moderna. Um dos exemplos mais famosos surge no desenvolvimento de carros autônomos. Esses veículos são programados para tomar decisões em situações de emergência. E às vezes, em um cenário extremo, o software precisa escolher entre duas tragédias. Imagine um carro autônomo dirigindo por uma estrada. De repente, um grupo de pedestres atravessa inesperadamente. O carro pode continuar em linha reta e atropelar várias pessoas, ou pode desviar bruscamente, colidindo contra um obstáculo e colocando em risco o passageiro dentro do veículo. Essa situação, embora rara, é exatamente uma versão moderna do dilema do bonde. A pergunta agora não é apenas filosófica, ela se tornou uma questão de engenharia. Quem deve ser protegido? O passageiro? Os pedestres? O maior número de pessoas? Ou ninguém deve ser deliberadamente sacrificado? Pesquisadores criaram até mesmo um grande estudo internacional chamado The Moral Machine, coordenado pelo MIT. Nesse experimento online, milhões de pessoas ao redor do mundo foram convidadas a responder versões digitais do dilema do bonde envolvendo carros autônomos. Os resultados foram fascinantes. Pessoas de diferentes culturas tomaram decisões diferentes. Em alguns países, as pessoas tendiam a proteger o maior número de vidas. Em outros, havia maior tendência a proteger passageiros ou grupos específicos. Essas diferenças mostraram algo profundo. Mesmo em um mundo globalizado, nossas intuições morais ainda são moldadas por cultura, valores e história. Mas o dilema não aparece apenas na tecnologia. Ele aparece também em situações reais enfrentadas por seres humanos. Considere, por exemplo, o trabalho de médicos em unidades de terapia intensiva. Em situações de recursos limitados, decisões difíceis precisam ser tomadas. Quem recebe o único leito disponível? Quem recebe o último respirador? Durante crises sanitárias como pandemias, essas perguntas deixam de ser hipotéticas, elas se tornam escolhas reais. E nessas situações, profissionais de saúde enfrentam versões muito concretas do dilema do bonde. Salvar alguns significa não salvar outros. Essas decisões são profundamente dolorosas, mas elas mostram que dilemas morais não pertencem apenas à filosofia. Eles fazem parte da realidade humana. Outro campo onde esse dilema aparece é o militar. Líderes e comandantes frequentemente enfrentam decisões onde qualquer escolha envolve risco de vidas humanas. Uma estratégia militar pode salvar milhares de pessoas no longo prazo, mas causar perdas imediatas. Esse tipo de decisão foi discutido intensamente após eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial. Algumas decisões foram justificadas como necessárias para encerrar conflitos. Outras foram condenadas como moralmente indefensáveis. Mais uma vez, a humanidade se deparou com a mesma pergunta central. Os fins podem justificar os meios? Essa pergunta acompanha a história da ética há séculos, e ela continua sem uma resposta simples. O filósofo alemão Immanuel Kant acreditava que algumas ações são moralmente proibidas, independentemente das consequências. Para Kant, cada pessoa possui dignidade moral absoluta. Usar alguém como meio para atingir um objetivo seria sempre errado. Já pensadores utilitaristas como Jeremy Bentham e John Stuart Mill argumentavam que a moralidade deve ser avaliada com base nas consequências. Se uma ação produz mais bem-estar geral, ela pode ser considerada moralmente justificável. O dilema do bonde coloca essas duas visões em conflito direto, e talvez seja por isso que ele continua sendo discutido até hoje, porque ele revela que a moralidade humana não é simples, ela é um equilíbrio delicado entre princípios e consequências.
entre empatia e cálculo, entre valores e resultados. Mas existe outro aspecto ainda mais interessante nesse dilema, algo que diz respeito não apenas à filosofia, mas também à psicologia humana. Pesquisadores descobriram que a forma como percebemos responsabilidade depende do nosso papel na situação. Quando somos espectadores, julgamos decisões morais de forma diferente. Mas quando somos os responsáveis pela ação, a carga emocional aumenta dramaticamente. Isso significa que imaginar um dilema moral é muito diferente de vivê-lo. E foi exatamente isso que alguns pesquisadores decidiram testar. Em estudos utilizando realidade virtual, participantes foram colocados em simulações do dilema do bonde. Usando óculos de realidade virtual, as pessoas podiam ver o trilho, o bonde se aproximando e as vítimas em perigo. A experiência era muito mais intensa do que apenas imaginar a situação. Os resultados foram surpreendentes. Muitas pessoas que afirmavam que puxariam a alavanca em uma pergunta teórica hesitavam ou mudavam de decisão quando estavam dentro da simulação. A proximidade emocional alterava completamente a percepção do dilema. Isso revelou algo importante sobre a mente humana. Nossa moralidade não é apenas um conjunto de ideias abstratas, ela está profundamente conectada às nossas emoções e percepções sensoriais. Quanto mais real uma situação parece, mais forte se torna a reação emocional. Esse fenômeno ajuda a explicar por que decisões morais são tão difíceis na vida real. Quando enfrentamos dilemas verdadeiros, não estamos apenas pensando, estamos sentindo. E essas emoções influenciam profundamente nossas escolhas. Mas talvez a reflexão mais profunda do dilema do bonde esteja em algo ainda mais fundamental. Ele nos obriga a encarar uma realidade desconfortável. Às vezes, não existe solução perfeita. Existem apenas escolhas imperfeitas. Essa ideia aparece também em muitas tradições filosóficas. Os filósofos estoicos, por exemplo, acreditavam que a vida frequentemente nos coloca diante de situações difíceis, situações onde não temos controle total sobre os resultados. Para os estoicos, a verdadeira virtude não está em controlar tudo. Ela está em agir da melhor maneira possível dentro das circunstâncias. Fazer o que é correto com base na razão e na integridade pessoal, mesmo quando o resultado final não é ideal. Essa perspectiva oferece uma forma interessante de olhar para o dilema do bonde. Talvez o objetivo não seja encontrar a resposta perfeita. Talvez o objetivo seja compreender melhor os valores que orientam nossas decisões. Porque, no fim das contas, o dilema não revela apenas quem vive e quem morre. Ele revela quem nós somos quando precisamos escolher. E essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. Quando somos confrontados com decisões difíceis, que tipo de pessoa queremos ser? Depois de ouvir todas essas versões do dilema do bonde, talvez você ainda esteja tentando decidir qual seria a escolha correta. Puxar a alavanca, ou não puxar, empurrar o homem, ou recusar-se a fazê-lo. Mas talvez exista algo ainda mais importante do que encontrar a resposta perfeita. Talvez o verdadeiro valor desse experimento esteja em algo muito mais profundo. Ele nos obriga a olhar para dentro. Porque quando pensamos nesse dilema, algo curioso acontece. Nós começamos a perceber que a moralidade humana não é um conjunto simples de regras. Ela é um território complexo. Um lugar onde emoção, razão, empatia e instinto entram em conflito. O dilema do bonde revela que dentro de cada ser humano existe uma espécie de tribunal interno, um lugar onde julgamos nossas próprias decisões. E esse tribunal não é governado apenas pela lógica, ele também é influenciado por sentimentos, experiências de vida e valores pessoais. Talvez por isso esse experimento continue sendo discutido mais de 50 anos depois de sua criação. Porque ele toca em algo fundamental da condição humana, a dificuldade de escolher quando todas as opções parecem imperfeitas. Em muitos momentos da vida real, não existem escolhas totalmente boas. Existem apenas decisões que tentam reduzir danos.
Líderes precisam tomar decisões difíceis. Médicos precisam fazer escolhas difíceis. Pais precisam fazer escolhas difíceis. E em todas essas situações surge a mesma pergunta que aparece no trilho do bonde: qual é a responsabilidade moral de quem decide? Durante séculos, filósofos tentaram responder essa pergunta. Alguns acreditavam que princípios morais devem ser absolutos. Outros acreditavam que o bem maior deve sempre ser buscado. Mas talvez a resposta mais honesta seja admitir que a moralidade humana é imperfeita. Ela evolui, ela se adapta, ela tenta equilibrar compaixão e razão. O dilema do bonde nos lembra que não somos máquinas calculadoras, somos seres humanos. Seres humanos sentem, seres humanos hesitam, seres humanos carregam o peso de suas escolhas. E talvez seja exatamente isso que torna a moralidade humana tão complexa. Porque nossas decisões não são apenas números, elas envolvem vidas, histórias, consequências irreversíveis. Esse experimento também revela algo importante sobre responsabilidade individual. É muito fácil julgar decisões quando observamos de fora, mas quando somos colocados na posição de decidir, a situação muda completamente. De repente, percebemos o peso real da escolha. Percebemos que cada decisão carrega uma carga emocional enorme. Talvez por isso o dilema do bonde continue sendo usado em estudos científicos. Ele não revela apenas respostas, ele revela o processo pelo qual chegamos a essas respostas. Ele mostra como emoção e razão disputam espaço dentro da mente humana. Ele mostra como pequenos detalhes mudam completamente nossas percepções morais. E ele nos lembra de algo fundamental. A ética não é apenas teoria, ela é prática. Ela acontece em decisões cotidianas, às vezes em grandes momentos históricos, às vezes em escolhas aparentemente pequenas. Mas existe outra reflexão que talvez seja ainda mais profunda. O dilema do bonde nos confronta com a realidade de que em certas situações não agir também é uma escolha. Muitas vezes pensamos que a moralidade está apenas nas ações que tomamos, mas deixar as coisas acontecerem também carrega consequências. Se você não puxar a alavanca, 5 pessoas morrem. Se você puxar, 1 pessoa morre. A ausência de ação também produz resultados. Essa percepção nos leva a uma reflexão importante sobre responsabilidade. Ser humano significa, em muitos momentos, carregar o peso das consequências de nossas decisões. E isso pode ser desconfortável, mas também revela algo poderoso. Significa que nossas escolhas têm impacto. Significa que nossas decisões importam. E talvez seja exatamente isso que o dilema do bonde tenta nos mostrar. Não existe uma fórmula simples para resolver todos os problemas morais, mas existe algo que pode orientar nossas decisões: consciência, reflexão, responsabilidade. Filósofos antigos já falavam sobre isso. Os estoicos acreditavam que a vida frequentemente nos coloca diante de situações difíceis, situações que estão além do nosso controle, mas, segundo eles, existe algo que sempre permanece sob nosso controle: a forma como escolhemos agir, nossa integridade, nossa consciência, nossa intenção. Talvez seja essa a verdadeira lição escondida nesse experimento. O dilema do bonde não existe apenas para nos fazer escolher entre uma vida e 5. Ele existe para nos lembrar de algo essencial. Cada decisão moral revela quem nós somos. Ela revela nossos valores, ela revela nossas prioridades, ela revela o tipo de pessoa que tentamos ser. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que você faria naquele trilho. Talvez a pergunta mais importante seja esta: que tipo de pessoa você quer ser quando enfrentar decisões difíceis na vida real? Porque a vida raramente apresenta dilemas tão claros quanto um trilho de trem, mas ela apresenta decisões difíceis o tempo todo, decisões que exigem coragem, empatia, responsabilidade. E quando olhamos para essas decisões com atenção, percebemos algo interessante. Talvez a moralidade não seja sobre encontrar respostas perfeitas. Talvez ela seja sobre continuar tentando agir com consciência, mesmo em um mundo imperfeito.
E se essa reflexão despertou algo em você? Se essas perguntas fizeram você pensar de uma maneira diferente sobre escolhas, responsabilidade e natureza humana, então talvez este seja apenas o começo dessa jornada. Aqui no canal, nós exploramos exatamente esse tipo de pergunta. Perguntas sobre psicologia, comportamento humano e as forças invisíveis que moldam nossas decisões. Então, se você gosta de mergulhar em reflexões profundas sobre a mente humana e quer continuar explorando esses temas, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos dessa série sobre experimentos que revelam os segredos mais fascinantes da psicologia humana. Porque quanto mais entendemos a mente, mais entendemos a nós mesmos. E talvez essa seja uma das jornadas mais importantes que qualquer pessoa pode fazer.